Olá, o Extra Campus está de volta para o segundo bloco e hoje nós temos aqui na bancada o André Montoff, nosso convidado de toda semana. E também temos aqui um convidado para lá especial, que é o Fábio Noronha. Seja bem-vindo novamente, né, para o segundo bloco. Vamos rolar a bola por aqui. Fábio, a gente conversava aqui nos bastidores aqui. Você é um cara que já viajou o mundo, né, no futebol. Passou também pela América, como você falou, mas também jogou na Turquia, jogou na China, jogou na seleção. Tem alguma história aí desse período, por exemplo, da China que Será que gosta de lembrar? Eu tô rindo aqui, não é à toa, porque nos bastidores aqui já tem uma história. Em off tá melhor conversar, porque tem muita coisa que não pode falar ao vivo, né? Então, mas foram experiências maravilhosas, né? Proveitosas demais. Né? Na Turquia eu tinha um contrato de 4 anos. Eu fui o segundo goleiro brasileiro a jogar na Turquia, né? O primeiro foi o Tafarel, né? Pelo Galatasaray. Né? Eu fui o segundo a esse mercado. Logo depois que eu saí da Turquia veio o Jefferson do Botafogo. Né, jogou no Trabzon durante 4 ou 5 temporadas antes de voltar ao Botafogo. Roberto Carlos foi treinador. Isso. Então, foram experiências maravilosas na China. Né? O início foi um pouco complicado, apesar de eu morar numa cidade maravilhosa, né, que era Hong Kong. Mas o início foi um pouco complicado, as comidas, né, bem complicadas. Comeu um espetinho de barata, desculpa. Não deu pra mim não, mas tinha, né? Como eu te falei, né, em Hong Kong mesmo, é difícil você ver, né? Por ser uma cidade que era colônia inglesa durante muitos anos, voltou a ser da China há pouco tempo. Então você não via muito isso, é mais estilo europeu a cidade de Hong Kong. Né? Mas quando você ia para os interiores da China lá, né, para uma cidade lá fazer jogos, ou então fazer uma intertemporada ou pré-temporada, era complicado. Era complicado tu ver, né, passar na rua e ver aquele cachorrinho pendurado, igual, né? Era complicado. Um dos motivos da risada, de eu começar o programa eu com um sorriso escancarado aqui, é porque quando nós perguntamos, e aí, comeu? Então, eu gosto de picanha. Eu gosto de uma boa carne de boi. Isso é uma das coisas, né? Não dá não. Só em olhar, eu olhava aquele negócio lá, já me dava uma... E como é que você enxerga hoje esse mercado chinês? Por exemplo, o Cruzeiro ganhou muito dinheiro com o mercado chinês, né? Porque vendeu bem o Ricardo Goulart. Além disso, vendeu bem também o Everton Ribeiro para outro mercado paralelo. Como é que você se imagina? Você acha que seria melhor para você ir lá hoje, por exemplo, financeiramente falando? Mas sem dúvida, cara. É um país onde eles têm um recurso financeiro muito grande, né? Então eles têm esse poder aquisitivo. E o que eu entendo, né, o que eu vejo, é que eles estão tentando fazer na China o que foi feito no Japão há alguns anos atrás. Né? É implantar o futebol, popularizar o futebol. Né? É um país super populoso, né, a China, né? Então, mas é um país onde tudo se funciona. Isso é uma coisa interessante de se falar, que aqui no Brasil a gente tem muito menos gente e nada funciona, né? E na China tudo funciona. Com muita gente. Né? Com muita gente. Você vai um bilhão você vai no metrô, você vai num banco, você não demora mais do que 10 minutos dentro de um banco. Né? Uma coisa que era para ser totalmente ao contrário, né? Porque por ter muito mais gente, mas enfim. Então eles estão querendo fazer o que foi feito no Japão, né? Foi quando foi levado o Zico para o Japão e tentou popularizar e conseguiu. Hoje o futebol no Japão, né, tem muito menos estrangeiros, porque o que eles fizeram, eles trouxeram o Zico para ensinar, em português claro, a grosso modo, para ensinar o futebol para os japoneses. Eles aprenderam, porque são totalmente dedicados, né? E agora são poucos estrangeiros que vão para lá jogar e o futebol japonês, no meu ponto de vista, cresceu muito no cenário mundial. Pois é, a gente ainda vai falar de Cruzeiro Atlético, ainda tem mais uma pergunta para fazer. E sua passagem no showball, cara? Você chegou a jogar showball, não chegou? Pelo Fluminense? Não, na verdade eu sou o goleiro do Fluminense de showball. Ainda é? Sempre você. Né? Porque o showball é uma coisa, jogadores acima de 35 anos, né? A maioria, né, ou quase todos, já pararam de jogar, né, que não é o meu caso. Então toda vez que eu tô parado, né, que eu não tô em competição, que eu tô em casa, eu vou jogar o showball. Até porque é bom rever os amigos, né? É bom estar com a rapaziada que nós jogamos juntos ou na seleção, ou no Flamengo, no Fluminense, né, nesse mundo do futebol. E um dinheirinho que entra também, né? Vamos estar parado em casa lá, a gente vai lá, e se mantém, faz o joguinho, né, isso. Assim, né? Na mídia, na ativa, né? Que é bom você né, mostrar a sua cara na entrevista, falar que você ainda está jogando, que você não é um ex-jogador, de repente aparece alguma coisa. Já tem casos no showball que o rapaz estava desempregado, jogou o showball foi contratado por um time, entendeu? Então eu sou o goleiro do Fluminense de showball. Aquilo ali,
né? Eu não vou parar. Claro, por exemplo, se tiver o Carioca agora de showball, né, durante o Campeonato Mineiro, eu não jogo. Mas segundo semestre, Campeonato Brasileiro, se eu estiver em casa, eu vou lá e jogo pelo Fluminense. Você jogou no Fluminense quando? Foi quais anos? Eu fiquei 2 anos no Fluminense, foi 98 a 2000. Nossa, foi na no pior auge da fase, crise. Foi na Série C. Foi na pior fase do Fluminense. Né, foi na pior fase do Fluminense. Eu era jogador do Flamengo, né, uma transação meio conturbada a minha venda pro Fluminense, porque eu estava suspenso, meio confuso. Aí a gente demoraria uma semana aqui para explicar tudo direitinho. Você foi treinado pelo Parreira, então? Eu peguei o Parreira no Fluminense. Na verdade, não. Porque quando o Parreira chegou, foi quando eu fui embora do Fluminense. Porque eu fiquei 10 meses sem receber no Fluminense. Nossa. Entendeu? E na realidade, o futebol carioca não mudou muito. Mas hoje com a Lei Pelé, né, eles fazem... 3 meses você já pode sair fora. Você pode ir embora. Né? Naquela época você também podia, mas você tinha que botar na justiça e conseguir o seu passe, porque o clube era dono do seu passe. Hoje não, deu 3 meses, você entrou na justiça, vai embora, segue sua vida e só consegue uma liminar. Naquela época não. Então, é uma das coisas que eu me arrependo, né, de ter feito, porque eu botei o Fluminense na justiça para pegar o meu passe. A partir daquele momento eu virei o dono do meu passe, mas 8 meses depois saiu a Lei Pelé, onde o jogador virava o dono do seu passe. Segurado mais um pouco. Se eu tivesse segurado mais um pouco, mas não tinha como, eu tinha um filho que tinha acabado de nascer. Fiquei 10 meses sem receber, as coisas se complicando demais, e ninguém no clube te dava uma posição, né? Totalmente largado, o Fluminense estava naquela época. Né, que bom que se reestruturou aí, né, buscou vários títulos aí, é um clube grande, é uma torcida maravilhosa, é um clube maravilhoso de se trabalhar, mas infelizmente eu peguei uma das piores fases da história do Fluminense. Depois dessa notícia um pouco ruim, né, desses 10 meses sem receber, mas nós vamos voltar agora para falar do Atlético. O Atlético que jogou em casa contra o Guarani e venceu depois de 3 jogos vindos de derrota, né? 2 gols de jogadores que veio da base do Atlético, que é importante também para mostrar um pouco a força da base do Atlético. Então, coloca os gols aí na tela e também tem um pouco do que o Levi Coupe falou depois do jogo. O gol saiu no final do primeiro tempo. Gemerson subiu bonito para fazer de cabeça. Galo 1-0. Cezinha deixou Dodô na cara do gol. O atacante foi generoso e armou para Lucas Cândido, em melhor posição, ampliar o placar. Olha, vou ser sincero para você mais uma vez, eu não achei que foi uma boa partida, assim. Nós jogamos muito abaixo ainda do que nós podemos jogar. Acontece que nós merecemos a vitória, claro, criamos as melhores situações e tivemos bons momentos assim na partida. Mas estamos muito aquém do que precisa, do que é necessário para a gente ter melhor sorte nos campeonatos. Fala do Levi, nem ele mesmo ficou contente com a vitória do Atlético. O torcedor do atleticano também, eu acho que não deve ter ficado muito contente. Claro, jogou sem o Dátalo, ainda tem aqueles desfalques, mas jogou abaixo do que se espera, né? O Atlético ganhou, ponto. Agora, os 30 primeiros minutos, o Guarani engoliu o Atlético. O Guarani jogou muito mais, teve boas chances de marcar. O Vitor foi decisivo no início do jogo, até que encontrou um gol numa jogada de escanteio, o Gemerson cabeceou, abriu o placar e aí acabou o Guarani. É aquele negócio que a gente fala, quando você vai jogar contra um grande, contra Atlético, contra Cruzeiro, América, se você não decidir, nas poucas chances que você costuma ter durante o jogo, se tiver uma chance, você tem que fazer, porque porque os caras não perdoam na hora que estão lá na frente. E aí se faz, né? Haja visto o que aconteceu com o próprio Cruzeiro aqui, né? O Democrata contra o Cruzeiro. O Democrata foi muito bem no primeiro tempo, foi para o intervalo ganhando de 1-0 e aí, infelizmente, foi 5 minutos de lampejo, né, para o Cruzeiro chegar e virar o jogo. Mesma coisa o Guarani agora. E parece que tem sido uma assina, né? Eu ouvi no intervalo os jogadores reclamando entrevista falando isso com o goleiro. Puxa vida, o campeonato nosso tem sido isso, a gente jogando bem, joga bem aqui, o outro vai lá, o adversário marca e a gente cai. Difícil. Vocês passaram por isso, né, Fábio? Porque o primeiro tempo do Atlético contra o Democrata foi muito bom, mas o segundo tempo já não foi tão bom e vocês conseguiram até diminuir o placar. É difícil enfrentar uma equipe grande como o Atlético, mesmo com desfalque, como aconteceu nesse jogo contra o Guarani, né? Um clube como o Atlético, Cruzeiro, né, os clubes grandes do Brasil, eles têm um elenco muito forte. Então é difícil você falar que vai jogar com um time misto ou com time reserva de alguma equipe.
O elenco deles é muito forte. E a gente sabe, foi como o André falou, não pode errar, né? São raras as oportunidades de gol contra o clube grande. Então, quando você tem a oportunidade, você tem que matar, você tem que fazer. Né? Porque a qualidade dos jogadores do time grande é muito grande, né? Eles são de uma qualidade muito boa. Então, a gente, quando pega esse clube grande, primeiro, não pode ter erro. Né? Tem que minimizar o máximo, né, a chance dos clubes ter a oportunidade de gol. E quando tiver a oportunidade, né, concluir com êxito, porque só assim para os clubes pequenos. E outra coisa, né, tem horas que você tem que defender como um time pequeno, mas quando tiver a bola tem que jogar também. Porque só se defender contra os clubes grandes tem uma hora que você não aguenta. Isso é um fator que pesa um pouco, né? A gente vai falar também um pouco sobre o Cruzeiro, mas infelizmente a gente não tem o VT. O Cruzeiro jogou no sábado em Juiz de Fora, ganhou de 3-0, né? E com gols do Henrique Dourado, primeiro gol do Henrique Dourado pelo Cruzeiro, um gol contra do Maílson e um gol do Neilton. O Neilton está pedindo uma chance aí de passagem, ele que não foi inscrito na Libertadores depois de tanto tempo sem marcar, né? Porque a última vez que ele tinha sido marcado um gol era pelo Santos, ainda em 2013. A sensação que eu tive desse jogo do Cruzeiro, com os jogadores reservas, né, na totalidade, inclusive o goleiro, né, não foi o Fábio, é de que o Marcelo Oliveira é muito bom para armar time. Eu percebi que o Cruzeiro está começando a formar uma outra base, uma outra equipe. Não sei se vai ser tão forte quanto foi 2013, 2014, é claro que não dá para saber, está muito cedo. Mas está começando a formar um conjunto de mais de 11 jogadores. O Cruzeiro jogou uma partida interessante, não foi um primor de futebol, mas o início foi arrasador. O Henrique, dessa vez, não bateu o corpo dele na trave, né? Conseguiu jogar a bola para dentro, né? A volta do Henrique ceifador. Coitado, quase se ceifou, né, no primeiro jogo. Mas é um time interessante, é um time de onde alguns jogadores possam vir a ser aproveitados, inclusive no brasileiro, né? E o cruzeirense há de se lembrar que, por exemplo, o título do brasileiro do ano passado foi muito graças ao início da competição, em que o time titular jogava Libertadores e o time reserva dava conta do recado. Ganhou do Bahia fora, ganhou do Atlético Paranaense em Brasília, me lembro de alguns jogos. O Marcelo Oliveira, eu acho que está trabalhando isso novamente, entendeu? Conseguindo uma equipe que possa dar possibilidade aos titulares de descansar. Isso é muito importante, é um trabalho que está começando, mas a gente não sabe ainda onde vai dar. Bom, o programa aqui no final está meio corrido, eu quero mostrar também a próxima rodada do Campeonato Mineiro, para a gente poder ver os próximos jogos e já começar, Fábio, uma tradição que é nossa aqui, um palpite, né? Um palpite, uma tramela. Vamos ver em quem que o Fábio vai apostar em Democrata e Guarani, né? Olha lá. Tombense e o RT, André, quem você acha que ganha? Tombense. Você fala. Empate. Mamoré e Boa Esporte. Boa Esporte. Mamoré em casa, eu vou no Mamoré. Pra vocês é bom, né? Mamoré. Eu tô numa situação complicada, ali que o Fábio conhece bem, né? O Mamoré e o Boa ali, o resultado bom mesmo pra gente é o empate. Todo mundo tá perto da gente, se puder empatar e a gente vencer, são 3 pontos contra 1. Mas a minha opinião... É o que eu fico imaginando. Eu vou pedir o Fábio para falar primeiro do que eu, depois eu vou acompanhar. Caldense e Tupi, então, Fábio. Pelo momento, Caldense. Caldense. Guarani e Democrata. Pelo momento, Democrata. Não é pelo momento, não. É porque é o Democrata mesmo. Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético. Eu acho que o Cruzeiro, para esse clássico aí, acho que o Atlético não ficar chateado comigo, mas acho que para esse clássico aí eu vou de Cruzeiro. Favoritismo em clássico é complicado. É complicado, né? Pelo momento do Cruzeiro pode dar Atlético, entendeu? Mas pela lógica eu vou apostar no Cruzeiro. Um jogo bom aí, ó. Embora a gente achasse que não chegasse, mas Vila Nova e América vai ser um jogo bom. Lá no Castor Briga pelo terceiro lugar, né, do campeonato. Dependendo do resultado, pode chegar até segundo. Dependendo do clássico, né? Eu vou de América. Eu vou de América pelo fato de estacionar o Vila lá em cima também, que já está um pouco lá em cima, e a gente poder dar uma encostada ali, né? Nossa, na dificuldade ali eu vou de empate. É isso aí foi a tramela do Campeonato Mineiro aqui do Extracampo. Uma notícia bem rapidinha, ontem a CBF ela lançou, né, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser disputado dia 9 e dia 10 de maio. O Cruzeiro ele vai jogar contra o Corinthians, o Atlético vai jogar contra o Palmeiras, o Cruzeiro deve mandar esse jogo
lá em Brasília. O Atlético vai jogar fora de casa, provavelmente no Allianz Parque. E também vai ter um outro grande clássico, que é São Paulo e Flamengo. A primeira rodada vai começar forte, hein? Por coincidência, né, e a gente conhece a CBF, né, as tretas da CBF, pela segunda vez seguida o Corinthians estreando contra um time que não tem mando de campo. Perdeu o mando de campo. Ano passado foi contra o Atlético, teve de jogar em Uberlândia porque perdeu no ano anterior, e agora o Cruzeiro. O Corinthians é uma sorte danada em sorteios, né? Impressionante. É isso aí, gente. O programa está chegando ao fim. O diretor já está querendo pegar o meu pescoço por aqui. Vai me matar lá em cima também. André, eu quero te agradecer por ter vindo mais uma semana participar com a gente. Tomara que na próxima semana você possa comentar de futebol novamente conosco. Até mais. Até lá. Fábio, eu queria agradecer por você. Muito obrigado por ter participado do Extracampo com a gente. Né? As portas da TV Univale, o Extracampo está aberto para te receber e para a gente bater sempre esse papo de futebol. Falou, obrigado aí pelo convite, aí, pela oportunidade. Sempre que precisar, tuas ordens aí. Um abraço pessoal de casa. E a gente espera que o Democrata consiga aí os objetivos, né? Fugir primeiro dessa zona de rebaixamento e depois, consequentemente, se puder, uma classificação para a Série D ou uma classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. E é isso aí, gente. O Extracampo está chegando ao fim. Tem reprise desse Extracampo às 6 horas da tarde e amanhã de manhã às 6 da manhã. E esperamos vocês na próxima semana para a gente conversar um pouco mais sobre futebol, para poder continuar falando sobre o Campeonato Mineiro. O Extracampo está chegando ao fim e até a próxima semana.